da cidade. Ligue para 3252-1144. Estamos no prefixo 1030 e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura 1030, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura 1030 Canguçu. Muito bem, gente boa, estamos retornando na programação Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias, ouvindo sempre aí com a nossa comunidade canguçuense. Já estamos em contato e ela já está, né, aí nervosa, né? Com frio, né? Mas está bem agasalhada, né? Certo? Não está com frio. Certamente aí próximo a um fogão a lenha, né? Bem acomodada, né? Que coisa boa, a vereadora Yasmin, que já vai conversar conosco. Agradecer assim aos nossos patrocinadores, Jax Oliveira Imóveis, na rua Júlio de Castilhos, 1502, Companhia do Óculos no Calçadão, com lentes e armações em 10 vezes sem juros, Reveste Pisos e Acabamentos, que é referência em acabamentos aqui em Canguçu, a Reveste Pisos e Acabamentos. Precisou ali, profissionais para sempre lhe atender. A satisfação do cliente em primeiro lugar, ali na Reveste. Anote o telefone, 3252-3513. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman. Tem emergência em fraturas, é só ligar 999-280081 e realizando a maioria das cirurgias em Canguçu. Nilson Motopeças, Rua Oswaldo Aranha 195. Móveis de casa, você sabe, com certeza o menor preço, mesmo seu aniversário. Teve sorteio segunda-feira de um aparelho de jantar Oxford 20 peças. Funerária Ângelos Pax, Rua Júlio de Castilhos, 1275. Mercado Huber, na professora Neuza Paz do Amaral, que esta semana tem aí óleo de soja leve a R$ 4,99. Costela Janela Friboi congelada, R$ 19,95. Uninter, maior universidade AD do Brasil. Ótica Xelim, grandes promoções na André Puente, ao lado da Eletrônica Braga. Clínica Santo Antônio Assistencial General Osório 1809. Era Energia Solar, na Osório 482. Reverendo Silveira, concentrações de fé, todas as quartas, sextas e domingos às 14h30 e atendimentos diário das 8h30 às 7h. Telefone 999-348435 do Reverendo Silveira. Sempre com orações na linha evangélica. Vrag, despachante documentalista de trânsito, comunicando que os finais 6, 7, 8, 9 e 0 vence na próxima segunda-feira, dia 31. Vamos então entrar em contato, já o pessoal que está nos acompanhando aí via Facebook está, olha bastante número de pessoas já nos acompanhando aí no início da nossa entrevista. Alô, vereadora Yasmin, satisfação, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia para todos e todas que estão nos acompanhando. Hoje num dia chuvoso, né, e frio, a gente tem que estar se agasalhando, bastante roupa tem que colocar, porque senão essas gripes estão feias, elas estão pegando o pessoal. É verdade. Pois é, vereador, vamos bem fora da nossa linha de entrevista. Como é que está o tempo? Como é que está a situação? Você está no interior neste momento, vereadora? Sim, eu estou em casa, eu moro no interior, né? E Isso. Aqui o pior de tudo é as estradas, né? E acho que é uma questão geral, com as chuvas acaba estragando o que estava bom e o que estava ruim acaba piorando, né? Exato. Então, acho que para todos a pior coisa agora é a locomoção, porque tá bem difícil mesmo. Eu que uso a 265 sempre, né? Olha, tá assim, ó, intransitável. Tá feia a coisa. O vereadora, a gente quando fala 2005, temos pegar um trechinho que é asfaltado e o outro não. Nós estamos falando dessa Canguçu Piratini ali, né? Pessoal que eu não sei nem se o ônibus está fazendo a linha Canguçu Piratini, né? Não sei te dizer, mas pela condição eu acredito que não esteja fazendo, porque tá muito horrível. Tu mal sai de um buraco e já cai dentro do outro. Tá complicado, né? E claro, aí vem... Sim. Pode falar. Pois é, aí vem também uma questão das próprias estradas municipais,
estamos no período de férias, estão volta às aulas aí na semana que vem. A gente já viu algumas linhas há pouco tempo aí que foram interrompidas também. De repente, corre-se esse risco novamente, né, vereadora? Com certeza. Pela situação que a gente encontra hoje, corre esse risco. Esperamos que não, né, Geraldo? Porque Sim. as crianças, o lugar delas é estar na escola. A aula online já foi o tempo da pandemia e foi bem difícil da gente conseguir passar com as crianças em casas e o aprendizado diminui bastante, né? Mas Sim. pelo jeito que está indo, é bem provável que alguns transportes não consigam fazer o seu serviço. Perfeito. Vereadora, vamos nos deter um pouco mais. Queremos mandar um abraço aí para... Poxa vida, hein, vereadora? Tá batendo aí a audiência no Facebook, hein? A Olha, Dinael e Maria Celuí, né? Matias Prestes, mandar um abraço. A Vilma Strider, né? Deixa eu pegar aqui os demais também. O pessoal pode interagir e conversar aí com a vereadora. A Marlene, deixa eu ver aqui. A Marlene Vergara, a Vilma Strider, como eu tinha falado há pouquinho tempo. Também aí a Sônia Maria Rosângela Dias Demões, bom dia. E aí você pode interagir, dizer a situação, como é que está aí na sua localidade, né? E você sabe que você pode mandar, então, né, uma foto, uma filmagem, né? Perdão, a gripe tá, não é gripe, é a garganta, não sei o que tá dando. Você vai aproveitar, você pode mandar uma foto, você pode mandar uma filmagem, né, da situação que você está vivendo aí no interior ou na cidade, para a gente colocar, é o chamado ouvinte na cultura. Você manda aí para o WhatsApp 997033542 e a gente vai dar aquela qualificada e colocar a sua postagem e dizer como é que está acontecendo. Opa, agora viu aqui. Milton Heilemann, bom dia. 265 está péssima. Aqui, olha, isso, o pessoal interagiu. Fonseca, só olha a interação do nosso pessoal aí, né? O Alceu de Souza Lopes, a Tânia Enhart, o Alcino Cunha, também a Enedina Miller. Dona Enedina, como é que tá a nossa sanga funda aí? Pode interagir conosco aqui. Pelé na escuta, valeu demais aí. Pois é, né, vereadora? O pessoal tá aí a 265, o pessoal tá concordando contigo aí, que tá em péssimas condições aí, os nossos amigos aí, bem difícil. O Milton bem difícil. Hahnemann. E assim, né, nem uma manutenção a gente não tem recebido. Então, olha, tá muito crítica a situação ali. Inclusive, eu já falei isso para o deputado Zé Nunes, né, para ele dar uma cobrada, só que ele é da oposição, então a gente sabe que é mais difícil. A nossa esperança ainda é o asfalto, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que esperar. Isso. A Kátia Thaís Voigt, né? Bom dia, Geraldo. Vereador Yasmin, muita chuva na favela. Essa chuva é geral, né? Vereadora, mas é bom dar uma atenção aí para o nosso ouvinte pode interagir, pode deixar aí a sua mensagem na situação que está vivendo aí na sua localidade, né? E sempre lembrando, o ouvinte da cultura, manda uma filmagemzinha, manda para o 997-03-3542, que a gente vai colocar sempre na página da Rádio Cultura, inclusive manda de voz, que a sua voz também vai para a página da Rádio Cultura com a sua filmagem. Não tem problema nenhum, a gente vai fazer isso aí para vocês então, tá? Vereador, como é que foi a audiência ontem lá no Herval? Também a chuva nos prejudicou bastante, principalmente a presença do pessoal, né, dos agricultores, né? Sim, ontem nós tivemos uma audiência, né, para falar sobre o tabaco aqui na nossa região. Uma pena que estava tão chuvoso e tão frio, né? O pessoal teve pouca participação dos agricultores, mas eu acredito que esses momentos eles são sempre importantes, porque o tabaco ele é a nossa principal fonte de renda ainda aqui em Canguçu, né? E precisa ser sempre defendido pelos agentes políticos. Então, ontem nós pudemos participar lá junto com deputados estaduais, junto com o deputado federal, o deputado Zé Nunes, o deputado Marcos Vinícius, eles estavam participando também, né? Vereadores de vários municípios aqui da nossa região sul, e acho que é sempre importante, porque assim mostra que a nossa região sul está engajada, está unida na defesa dessa cultura, né? Porque a gente precisa defender a cultura e os produtores, porque no momento que a gente analisa quem é que movimenta o nosso comércio local, são os agricultores.
Se a gente, é só a gente dar uma analisada. O ano que a agricultura não vai tão bem, o nosso comércio também não vai, né? No ano que a agricultura vai bem, que o fumo deu bem, nosso comércio está forte, está pujante. Então, é sempre importante, quando tem algum momento desses, a gente participar, e também convido a comunidade a participar. É importante, porque é na política que é decidido as coisas, né? Então, não adianta a gente dizer que não gosta de política, né, Geraldo? A gente tem que participar e se inteirar, saber o que cada um está fazendo, está votando, está falando, porque é a partir dali que as decisões da nossa vida, no geral, são tomadas. É só a gente analisar, preço da gasolina, preço disso, preço daquilo, tudo depende da política. Exatamente. Pois é, vereadora, e eu questionava ontem, inclusive, com o segundo secretário da FUBRA, e antes da pergunta, eu só quero dar uma atençãozinha aqui, o vereador me permita, né? Mais pessoas, pessoal lá de Santa Vitória, o Jorge Luiz, lá de Santa Vitória também está na escuta, né? A Kátia Thaís Voigt também, o Dagoberto Retzlaff também está nos acompanhando, e o Alexandre Ribeiro Duarte, bom dia, Geraldo, na escuta aqui no 3º Distrito, Santo Antônio. A estrada do Rincão do Progresso tá horrível, né? Tá horrível. Deixa eu ver quem mais aqui. O Hamilton, que é vergonhoso o estado da 265, né? Ter tantos políticos, ambos municípios, e ninguém ter o mínimo interesse em resolver o problema dessa estrada, tá certo, né? A Enedina Miller, muita chuva, o ônibus embaixador que faz a linha Canguçu-Pelotas via Morro Redondo não está fazendo. Motivo, a ponte no Passo do Taquara está em más condições. Então, também não temos ônibus Canguçu, Morro Redondo, embaixador, porque problema na estrada. Certamente também não temos aí Canguçu, Piratini. Só uma atençãozinha para o pessoal do Facebook. Obrigado aí pela participação de vocês. Vereadora, a gente viu ontem, eu conversava com o vice-secretário da FUBRA, toda esta restrição para a plantação do fumo, problemas e tudo mais. Mas ninguém está apresentando uma alternativa que substitua a renda do agricultor que ele faz com a plantação de fumo. Nisso não está se falando, né, vereadora? Na verdade, Geraldo, não existe uma restrição para os produtores de fumo. O que aconteceu ali no finalzinho de maio foi uma propaganda de um dia sem tabaco feita pelo Ministério da Saúde. E ao invés deles combater o tabagismo, o consumo de cigarro, eles fizeram uma propaganda equivocada e muito infeliz, falando sobre os produtores do fumo. Só que eu falei isso com o Zé Nunes e falei isso com mais pessoas do nosso governo, e que foram até o Ministério da Saúde conversar e levar essa questão. Porque quem fez essa propaganda nunca botou o pé numa lavoura. Quem fez essa propaganda não sabe o que fala. E tanto é que o Zé Nunes foi, o nosso deputado aqui da região, né, foi até o Ministério da Agricultura, foi até o Ministério da Saúde e reuniu tanto com um ministério quanto com o outro. E teve um momento que reuniu com os dois juntos. E ele colocou a situação, gente, hoje, Geraldo, para ti e para quem está nos escutando, 90% de toda a produção do fumo do Brasil, ela é exportada, ela não fica aqui. Aí ele colocou essa situação, gente, nós não podemos combater quem produz, nós temos que combater o uso, né? Agora, quem produz, cumpre todas as legislações, inclusive os agricultores, fumicultores, eles conseguem garantir as crianças na escola, eles conseguem garantir mata em pé, eles conseguem garantir várias questões ambientais até mesmo que outras produções não garantem, né? Então ele levou essa realidade lá para os ministérios e disse, bom, nós não podemos querer combater a produção, porque são em torno de 1 milhão de pessoas que dependem dessa produção no país. Então, foi um equívoco tão grande, Geraldo, e que precisou ser corrigido e que, com certeza, acende um alerta nas pessoas que dependem dessa produção, porque quem depende da produção de fumo e está organizado para trabalhar com fumo, não tem como sair de uma hora para outra dessa produção, né?
investe muito em volta de se organizar a propriedade para produzir o fumo, se investe muito em volta de estar preparado para aquela cultura. Então, simplesmente proibir e seguir outra coisa, isso não existe. E nem o governo quer fazer. Então, acho que foi boa essa tua pergunta e é bom deixar isso claro para as pessoas, porque algumas pessoas, inclusive agentes políticos, estão fazendo um alarde tão grande, estão dizendo que agora o governo Lula vai acabar com o fumo. É mentira, não existe isso, tá? Existe sim a COP10, existe sim a Convenção Quadros. A Convenção Quadros, ela trata sobre a diminuição do consumo do tabaco, tá? A Convenção Quadros, no texto dela, está bem especificado sobre combater, inclusive, o contrabando. Porque no momento que no país se consome mais fumo contrabandeado do que fumo nacional, se consome porcaria, porque nesse fumo contrabandeado já se foi feito estudos e análises e tem até mesmo restos de galhos, restos de folhas. Então, a Convenção Quadros fala sobre isso, sabe? E agora a gente vai ter a COP10 em agosto, se eu não me engano, ou outubro. Não sei se precisar a data certinha. E precisa ainda saber o que vai ser tratado na COP10. Sim. O vereadora, só fazendo nós estamos com uma diferençazinha de áudio. Mas justamente nisso que eu queria tocar nesse assunto, porque às vezes, como você mesmo disse, se fala sem conhecimento ou se pega o barco andando e aí não sabe como é que está acontecendo. A COP10 vai acontecer agora no Panamá, onde os líderes mundiais vão discutir esse assunto. O porquê que, então, o fumo está sendo colocado nesta COP? O que há de verdade? O que vai ser discutido? Aí o pessoal fica que nem a audiência de ontem e também a entrevista que eu fiz com o próprio Marcos Vinícius, né? Que é para que chegue na COP10 para os seus representantes, onde me parece que apenas um brasileiro que é do Ministério da Saúde, né, que vai poder falar, não entra senador, não entra deputado, não entra ninguém na COP10. Por que essa relação do plantio do fumo com a COP10? Pois então, a audiência de ontem, né, Geraldo, ela foi justamente para ter um encaminhamento para o Ministério da Saúde compreender o que significa a produção de tabaco no Brasil. O Brasil já participa da COP10 há muito, muito tempo, e inclusive o Zé Nunes já teve em algumas e não conseguiu participar, porque é isso, ela é muito, muito fechada. Então, a intenção é que quem vai representar o Brasil tenha a noção do que o fumo representa para famílias que dependem desta renda, né? Porque senão daqui a pouco vai uma pessoa que não tem noção nenhuma, que nunca pisou numa lavoura e que tem a ideia de que tem que acabar com o fumo porque o fumo faz mal para a saúde e não representa de fato aquilo que nós precisamos que essa pessoa represente. Porque a gente precisa que a pessoa que vai representar na COP10 tenha conhecimento do que significa o tabaco para a nossa região, tenha conhecimento do que significa o tabaco para o Rio Grande do Sul, para o Paraná e para Santa Catarina, que são os estados que mais produzem, né? E tenha conhecimento também de como funciona essa produção. Porque hoje os agricultores, eles precisam usar EPI, eles precisam cumprir com as legislações ambientais, eles precisam ter as crianças na escola. Então, tem uma série de questões que os agricultores precisam cumprir para conseguir se enquadrar na empresa, né? Então, a pessoa que vai representar o país, ela precisa estar por dentro de todas essas exigências que os agricultores fazem para conseguir e para poder produzir o fumo. E para que também compreenda que quem produz fumo não é irresponsável, como muitas vezes é colocado por quem não conhece a cultura. Não, quem produz fumo é muito responsável e garante, muitas vezes, numa pequena propriedade, a renda de uma grande família, né?
e que outra cultura não daria conta de garantir a renda que o fumo garante. Sim, sem dúvida. Vereadora, nosso tempo está passando rápido aí nessa manhã de chuva hoje, dessa quarta-feira, parece uma segunda. Até para deixar claro, você que tem uma ligação direta, deputado Zé Nunes, né, governo federal, órgãos federais, até para desmistificar, o pessoal joga assim, não. E olha, eu não estou defendendo o governo, não defendo o governo e não estou aí para isso, como se diz. Eu estou para ver o que realmente há uma verdade para poder também argumentar, porque a gente é muito questionado, que nem os vereadores, né, que são questionados, que a gente vive no meio do povo, né? Qual é a posição do governo brasileiro, e aí nós falamos do governo Lula, porque o pessoal fala muito, e foi falado ontem, de que o vice-governador Geraldo Alckmin está alinhado com os produtores, e aí deixa uma lacuna de que o governo Lula não estaria alinhado com os produtores de fumo, que haveria uma intenção do governo Lula de botar esta restrição. O que há de verdade nessa situação, para a gente ser bem transparente para a população, quem está nos escutando neste momento? Geraldo, quando não está o prefeito, quem é que o representa? Sim, o vice-prefeito. Então, é muito simples a resposta. O vice-governador, o vice-presidente recebeu, inclusive o prefeito aqui do nosso município, né? E acolheu todos os dados que eles levaram. Então, assim, ó, é de entender na hora. Se o vice-presidente acolheu, é com consentimento do presidente. Um vice-presidente e um presidente não trabalham cada um para um lado, trabalham os dois para o mesmo lado. É só a gente analisar a política municipal. O prefeito e o vice-prefeito trabalham juntos. Então, não existe isso de que um aceita e o outro não aceita. As pessoas criaram um mito tão grande, e aí tem um lado político que tenta assustar a população com mentiras, tá? E aí eu vou ter que ser franca, com mentiras. Sim. Porque não existe isso. Inclusive, eu cobrei muito o Zé Nunes, e eu falo no Zé Nunes porque é a nossa liderança política mais próxima, e que Sim. estava lá conversando com o ministro Paulo Teixeira, que é o da Agricultura, e com o pessoal do Ministério da Saúde, e eu disse, Zé, deputado, preciso levar a realidade do povo daqui para lá. E aí ele fez, e ele disse para mim, ele me afirmou com todas as letras, Yasmin, não te preocupa, ninguém vai perseguir fumicultor, não queremos isso, nós queremos deixar o povo trabalhar. Agora, sim, o governo Lula tem essa característica de incentivar a produção de alimentos, como já fez em outros momentos. No governo passado, ainda no governo Dilma, nós tínhamos aqui políticas públicas que incentivavam a produção de alimentos e a alternativa ao tabaco. Nunca proibiu o tabaco, mas trabalhou alternativas para quem quer sair desta cultura, né? Inclusive, Emater fazia parte, Capa fazia parte, cooperativas faziam parte, né? Então, existe sim o trabalho que vai se começar agora com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, a possibilidade de dar alternativa ao tabaco. Mas não existe essa possibilidade de um governo simplesmente proibir de produzir uma cultura que é livre no país. Entendeu? Ainda a única cultura que é proibida, e eu acho que é um equívoco, é a cannabis. Porque a cannabis, eu acho que é um equívoco, já explico, ela é medicinal e, inclusive, ajuda no tratamento de muitas pessoas. Isso, sim, é proibido. Agora, proibir o fumo, que gera milhões e milhões e milhões de reais de impostos e de renda para os nossos brasileiros, para mais de 1 milhão de famílias, isso não existe. Sim. Eu digo isso, sim, para deixar as pessoas muito tranquilas. Não existe. Isso. É mais, digamos assim, é uma falácia política de ideologia do que propriamente uma situação do próprio governo. Seria mais ou menos por isso. Como você falou, assustar. E eu gosto de falar claro, né? Mentira, verdade, é por aí o caminho, então.
Claro que sim. Ontem até tivemos alguns dados lá na audiência, inclusive, por exemplo, assim, ó, lá em 2000, quando começou essas conversas aí, 2000 e poucos, existiam em torno de 200 mil produtores, de 270, eu não sei precisar bem, mas, enfim, em 10 anos, em 2012, esse número já tinha crescido, já tinha passado de 300 mil produtores de fumo. Então, quer dizer que, ao invés de diminuir os produtores do governo do PT, os produtores aumentaram. Não existe Sim. essa possibilidade da gente terminar com o fumo, não. E, inclusive, se um dia existir, eu vou estar aqui para lutar junto dos produtores, tá? E fazer a minha parte, de levar as informações lá para cima, porque hoje eu sou apenas uma vereadora, mas eu tenho ligação com várias pessoas que estão no governo lá em Brasília. E eu tenho que fazer a minha parte porque eu recebi a confiança das pessoas para estar onde eu estou hoje, né? Sem dúvida. Então, o que depender de mim, eu vou estar levando a informação e aquilo que é verdade. Olha, nós temos tantas mil famílias em Canguçu, temos tantas mil famílias no Rio Grande do Sul que dependem dessa produção e que não tem como a gente simplesmente tirar isso delas. Exato. Vereadora, o nosso tempo infelizmente está escasso, eu quero muito em breve voltar a conversar com a vereadora, porque a gente quer falar politicamente de Canguçu. A gente tem visto aí várias situações, né, envolvendo também a vereadora a respeito aí de assuntos que não tenha nada a ver. Mas uma pergunta eu sou obrigado a fazer para a vereadora, para nós encerrar a nossa conversa de hoje. Nós estamos hoje em final de julho, estamos entrando em agosto, e nós estamos separados praticamente um ano da campanha eleitoral de 2024. Tem se escutado nas rodas de conversa, nos bastidores, de que a vereadora Yasmin poderá ser uma possível candidata a prefeito de Canguçu. Isso é verdade? Isso é mito? Há possibilidade? Não é? Como é que a vereadora está vendo essa situação? Você já chegou também aos seus ouvidos? Chega toda semana, Geraldo. Eu não estou falando bobagem aqui, né, vereadora? Não está falando bobagem. As pessoas conversam comigo e conversam na rua e, inclusive, vêm até a Câmara conversar comigo sobre esse assunto. É um anseio da comunidade, sim. Não tem nada definido. É uma honra para mim escutar isso, tá? Porque eu faço o meu trabalho com muita dedicação e com muito amor e carinho, gosto muito do que faço. Mas, por enquanto, não tem nada certo, tá, Geraldo? O que é certo, por enquanto, o que é certo é que eu vou seguir no trabalho que eu estou fazendo. Vou colocar meu nome à disposição como candidata a vereadora novamente. Sim, mas eu sou obrigado a perguntar assim, tá? Esse não certo. Se depender, a vereadora está pronta, a vereadora estaria à disposição da comunidade de Canguçu para ser uma candidata? Tá me apertando, Geraldo. Não, eu acho assim, ó, Geraldo, embora eu tenha uma pouca idade, 25 anos, eu não tenho medo de desafios e a gente aprende as coisas muito rápido também, né? Se este for o caminho, eu não tenho medo de trilhá-lo. E eu gosto muito da política e eu tenho muita seriedade no que eu faço. Então, se Deus quiser que seja, pode ser que sim. Mas, vereadora, por idade, aí nós nos referimos para o vereador, aliás, hoje deputado Marcos Vinícius, né, que foi prefeito de Sentinela do Sul, com uma idade parecida com a sua, né? É verdade, foi prefeito muito jovem. Mas, Geraldo, antes que acabe o nosso tempo, eu só queria falar sobre um assunto que está acontecendo agora. Eu posso falar rapidinho? Que é sobre o IFSU em Canguçu? Tá, e antes, só atenção ao nosso ouvinte, o meu retorno aqui parou, eu estou sem os comentários, eu fiquei sem os comentários aqui. Mas uma pergunta que me chegou a respeito de Pronaf, se teria trancado algum Pronaf por consequência do cultivo do fumo, anteriormente, em anos anteriores? Olha, eu não posso falar dos anos anteriores, porque em anos anteriores, eu era criança. Eu não lembro disso. Não, sim. E é falando bem sério mesmo, eu não lembro mesmo.
Não tenho conhecimento dos anos anteriores. Mas hoje a gente vê aí o maior plano safra dos últimos anos, né? Onde onde nós temos um plano safra recorde para os agricultores familiares e também para o agronegócio. E a gente sabe que só com o fumo não se chega ao Pronaf, mas nenhum agricultor deixa de chegar a usar o Pronaf por estar produzindo fumo. Todos conseguem chegar no banco e tirar o seu Pronaf e exercer o seu direito de utilizá-lo. Isso. Temos um probleminha no microfone da vereadora, eu acho que ela está tentando botar um volumezinho ali, mas tá legal então. Para concluir, a senhora tinha me pedido o tempo para a gente poder encerrar nossa entrevista aqui, olhe para o relógio, está passando muito rápido, por isso que tem que voltar em seguida, vereadora. O tempo voa, né? Mas vou contar para vocês que este ano o governo Lula quer começar uma expansão dos IFSU, tá? Isso. A última expansão de IFSU, de Instituto Federal, foi em 2015. E agora, voltando o governo Lula, a intenção dele é de chegar a 1.000 institutos federais no Brasil, tá? Nós temos em torno de 600 e poucos. E Canguçu já se colocou à disposição para receber um IFSU, um braço do IFSU. E aí a gente está nessa luta. Eu, prefeito Vinícius, nossos deputados aqui da região, nossos deputados estaduais e federais, para a gente garantir que Canguçu seja contemplado. Então, qual o passo que a gente está agora? Agora estamos no passo de colocar as nossas vantagens de por que Canguçu é um município apto para receber um campus do IFSU. E por que isso é importante, né? Nós temos aqui uma agricultura familiar forte, nós temos comunidades quilombolas, nós temos comunidades pomeranas, nós temos aldeias indígenas, assentamentos, nós temos um município muito rico, né? E grande, muito grande. Inclusive, muitos e muitos estudantes que se deslocam diariamente para Pelotas para estudar. E aí a gente está colocando o nome de Canguçu à disposição, estamos embarcando nessa luta, né? Para a gente conseguir futuramente disponibilizar um campus desses para os estudantes de Canguçu. Isso é para o ano que vem? Não, isso é uma luta que vai durar um bom tempo, né? E quando vê, assim, ó, a gente talvez em 5 anos a gente consiga trazer para Canguçu, né? Mas acho que é importante a comunidade ficar sabendo que essa luta já se começou e são possibilidades, né? Não é nada certo. E que a gente pode futuramente, daqui a pouco, estar contando com o IFSU aqui em Canguçu, e também porque a gente vai precisar da comunidade canguçuense para participar e para defender, né, a importância desse campus. Agora a gente vai ter que programar uma audiência pública, inclusive hoje eu tenho uma reunião com o Vinícius para falar sobre isso, nosso prefeito, onde a gente vai ter que chamar a nossa comunidade para estar presente nessa audiência pública e para estar defendendo o porquê que é importante a gente ter um campus em Canguçu, quais os cursos que a comunidade acha importante, né? Acho que a gente tem várias áreas aí para explorar, então é uma questão muito positiva para o nosso município, que nós temos a possibilidade de estarmos neste campo de decisão. Claro que a decisão não vai depender de nós aqui, a decisão depende lá de cima, mas a nossa parte nós temos que fazer, né, Geraldo? Exato. Então, estamos fazendo essa prosa. Eu estou alinhada já com vários representantes políticos que podem estar nos representando aqui, lá em Brasília. O Vinícius também está fazendo sua parte e vamos todos torcer, né, para que dê tudo certo e futuramente a gente possa ter à disposição da nossa comunidade um campus aqui em Canguçu. Muito bem. Vereadora, quero lhe cumprimentar aí por essa iniciativa, por esse trabalho, porque isso aí já é recorrente, né? Várias tentativas foram feitas. Queira Deus, e com o trabalho de vocês, que realmente se torne uma grande realidade, porque nós temos aqui um universo enorme, como você falou aí, de pessoas buscando conhecimento, buscando qualificação, e ainda mais quando se fala, e é o futuro, a qualificação de um polo do IFE
do Instituto, né, de Tecnologias aqui em Canguçu. Olha, seria um sonho, seria um fato de grande realização. Parabéns pela iniciativa, a vereadora, e muito obrigado aí por fazer parte aí do nosso programa nesta manhã. Muito obrigada, Geraldo, por sempre abrir os microfones da Rádio Cultura para a gente estar levando ao conhecimento da população o que se passa na nossa política local e também, de certa forma, nacional, né? Acho que isso é importante, ajuda a informar a nossa comunidade e, de forma democrática, o senhor abre os microfones para todos, né? Acho que isso é correto. E deixar aqui um abraço para quem está na escuta, para quem está nos ouvindo e me deixar à disposição também. A gente está sempre à disposição, tanto nas redes sociais quanto lá na Câmara. Um abraço para todos e todas. Um grande abraço, obrigado e sempre muito sucesso para você, vereadora. Obrigada, igualmente. Tchau. Tá aí, então. Tchauzinho. Grande abraço aí para a vereadora, obrigado aí. Vereadora, é bom a gente conversar assim com a pessoa